Olá, amigos da ECAC TV, tudo bem com vocês? Eu sou a Rejane, psicóloga, e vamos conversar? Vamos conversar? Hoje nós vamos conversar com a professora de Educação Física, a professora Vanessa Adriane Teixeira. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, Rejane, e você? Bem também. Seja muito bem-vinda aos estúdios da ECAC TV. Nós estamos muito felizes em recebê-la aqui hoje. Seja realmente muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Professora, conte para nós por que você escolheu a profissão de educação física, de ser professora de educação física. Fala um pouquinho para nós da sua história. Rejane, a profissão educação, ela sempre esteve presente na minha vida desde pequena, desde criança. A minha mãe gostaria de fazer o magistério e eu e minha irmã fizemos o magistério. Minha mãe cursou magistério também. Nós três fizemos na mesma época, no mesmo colégio. Foi uma época muito gostosa da nossa vida. Nós três juntas. Mas, pensando em educação, eu sempre tive envolvida com a educação física. Com a educação em si. Brincava de escolinha no fundo de casa com a minha irmã. E com a educação física, eu chamava minhas amigas em casa, as amigas da escola, para jogar vôlei, para jogar betes na rua, para jogar basquete. Então, meus presentes, tanto de Dia das Crianças, quanto de Natal, de aniversário, era a tabela de basquete, era a bola de basquete, era a rede de vôlei, a bola de vôlei. Engraçado, porque minha mãe teve que colocar assim, uma rede entre o meu muro e o muro da vizinha, porque as bolas caíam na casa da vizinha e o cachorro comia a bola. Era muito legal, era uma infância muito gostosa e sempre envolvida com a educação. Tô até hoje nessa profissão, por mais que tivessem professores em outras escolas dizendo que a educação não valia a pena, que era para eu escolher outra profissão. Mas eu insisti, persisti, estou até hoje na educação e na educação física, né? Então eu fiz por amor à faculdade, entrei na faculdade pensando em abrir uma academia, mas dentro dela mudei o foco e fui para a área da educação física escolar. E hoje eu trabalho em escola. Que maravilha! Vejam, meus amigos, a professora foi construindo essa profissão durante a infância, tem uma família que acolhe a educação, com certeza foi estimulada, né? Viu o modelo na família, né, com relação à educação e gosta muito, né, de jogar, de brincar, né? Isso está na professora, né? Dá para perceber, dá para sentir todo esse amor. Há quanto tempo você está formada? Há quanto tempo você está atuando como professora de educação física? Eu me formei em 2000, no ano 2000, né? Então, estou há 19 anos na área da educação física. Desde a minha formação, já estou na área de educação física, né? Sempre em escola. Eu dei aulas em condomínios de ginástica para grupo de mulheres, dentro de condomínios. Dei aula também de ginástica em associação, em ONGs. Mas a educação física escolar é o que me encanta, é o que eu gosto. Eu gosto de estar com os adolescentes, dei aula de educação física infantil também já, e hoje eu atuo na educação fundamental 1 e 2, né, que é o público que me encanta, que eu adoro e estou envolvida com eles. Que bom, não? Imaginem, meus amigos, ter uma professora tão apaixonada assim pela educação física, pelos seus alunos. Como é bom isso, não é mesmo? Afinal, professora, nós temos uma dúvida. O que é esporte? O esporte, Rejane, ele se caracteriza por ter as regras. Ele é normatizado, então ele possui regras mundiais, em que todo mundo conhece essas regras. E ele é regido por uma confederação. Ele é diferente de um desporto, que é onde tem também as regras e tem os seus costumes.
Ele é competitivo também, é de uma competição, tem habilidades práticas e psicológicas, ele desenvolve isso, mas ele não é regido pela confederação. Sim, então, quando uma pessoa pega uma bola, reúne os amigos, vai fazer um jogo de futebol, um jogo de vôlei, tênis, ela está praticando um desporto. Sim, está praticando um desporto. Tá? Ele não é um desporto, ele é um jogo que não tem a obrigação de estar fazendo. É diferente do esporte, que é por obrigação, por profissionalismo. Tá? O desporto ele também é profissionalizante, ele é envolvido na mídia também. Existem os desportos individuais e os coletivos. Os individuais, a natação, o hipismo, o ciclismo, o automobilismo, e os coletivos, basquete, futebol, o vôlei, e ele também é comercializado pela mídia. Tá? Então, o desporto pode evoluir para o esporte. Sim, existem os jogos pré-desportivos que você vai ser trabalhado para entrar no desporto e depois evoluir para o esporte. Continue assistindo a ICAC TV. Por que o ódio? Se existe o amor. Por que a dúvida? Se existe a fé. Por que ficar sofrendo com doenças, vícios e perturbações espirituais que amarram a sua vida e a sua família? Se existe a força do bom Jesus presente nas santas missas carismáticas de cura, libertação e exorcismo na Paróquia das Santas Missões. Em Jundiaí, sexta-feira, 9 da manhã e 7h30 da noite, e domingo, às 9h30 da manhã. Rua São Francisco de Sales, 246, bem em frente ao terminal de ônibus da Vila Rami. Participe! Voltamos com a nossa programação ICAC TV. E você falou sobre o desporto envolvendo mídias. Sim. O videogame é um desporto? O videogame, ele está caracterizado como um e-esporte. Um e-esporte, é de internet, né? Ele é profissional também, é profissionalizante. Ele está indo para a área profissionalizante. Sabe que eu te confesso que fiquei um pouco resistente quanto a isso. Sim. Porque como eu estudei educação física, para mim o esporte é um esporte em que nós estamos socializando com outras pessoas, a integração entre as pessoas, né? Então, jogar online para mim, eu não via como um esporte, não entendia como um esporte. E muitos ainda não entendem como esporte? Muitos não entendem como esporte. Então, eu aproveitei a minha profissão da educação, pedi para os meus alunos que fizessem um trabalho, uma pesquisa. Nós fizemos um debate na escola para eu entender e tirar essa minha resistência como profissional de educação física, como um esporte, entender o esporte, como profissão, né? É diferente daquela criança, aquele jovem que fica jogando videogame por prazer. O esporte já tem regras, já tem uma outra disciplina. Como seria a formação desse atleta de videogame? É diferente, Rejane. O adolescente que fica sentado em casa durante horas jogando videogame, ele não é um profissional. Então ele não tem todo um preparo quanto a isso. Ele está sentado na frente de um computador, é prejudicial à sua visão,
à sua coluna, ao seu estado físico, porque ele não tem um preparo para isso. Também o psicológico, não? Psicológico, sim, muito. Psicológico, emocional, porque leva ao vício. E esse adolescente, o pré-adolescente, não entende em que ele tem que desfocar desse ambiente e ter uma outra vida social para que ele seja saudável mentalmente. Então ele precisa de orientação, ele precisa de disciplina, porque o jogo, né, em uma certa dosagem aí, é prejudicial tanto à saúde física quanto mental. Sim, ele é prejudicial para os dois, quanto mental quanto físico, tanto mental quanto físico. Eu posso te dar um exemplo da minha casa. Sim. Eu vivi nesse ambiente porque o meu filho era um adolescente, hoje é um adulto, tem 20 anos. Ele era um adolescente e ele ficava a madrugada toda jogando. Eram 12, 13 horas nesse computador jogando. E o que levou a perder o ensino médio, o segundo ano do ensino médio, porque era o tempo todo jogando, a madrugada toda. E ele não conseguia parar. Não conseguia parar. Ele não acordava para a escola, ele já não conseguia sair para socializar com amigos fora de dentro do ambiente de nossa casa, né, domiciliar. E ele não tinha esse convívio. Era pouco, assim, era familiar, mas não tinham amigos assim fora. Foi um período de grande aflição, não? Porque ele estava tendo perdas sociais, familiares, emocionais e perdeu o ensino, né? Sim. Ele foi reprovado, ele chegou a ser reprovado. Ele foi reprovado, já do meio do ano adiante ele foi reprovado. Então, com esse comportamento de exagero, né, ficou mais caracterizado como um vício, porque ele focou na questão do videogame e foi tendo perdas significativas, né, na qualidade de vida. E foi muita luta, não, professora? Foi um período difícil. Eu acho que foi por esse período mesmo que eu fiquei resistente aos jogos online, aos jogos virtuais serem um esporte. Porque eu acho que me bloqueou para pensar nesse modelo de esporte, nesse modelo de competição. Sim, foi uma experiência difícil e seria ainda mais difícil entender que é um esporte, que pode ser evoluído, né, para um esporte. E hoje ele já é aí um adulto, né, já está numa vida mais organizada, né, já tem a prática do jogo mais moderado. Sim, totalmente né? mudado. Ele passou dessa fase, está na faculdade, faz cursos de inglês, tem a vida social, tem amigos, eles frequentam minha casa, ele sai, vai empinar pipa, jogar bola. Ele tem uma vida social hoje. Esse período passou. Né? Mas com muita ajuda mesmo, assim, sabe? Da família, muito apoio da família, que ajudou bastante ele sair desse vício dele. Vejam, meus amigos, não foi sozinho. A família ajudou, percebeu que estava afetando e por amor ajudou, incentivando a sair, né? Às vezes também impedindo o acesso, alguma coisa assim. Sim. Né? Conversando bastante. Essa é a luta, né? Não desistir, não deixar para lá. E deu certo, né? Deu certo. Que bom. Deu certo e hoje eu entendo como profissional, né? Porque tem que informar que existe o jogo de videogame que não é profissional e o jogo de videogame que é profissional, dos atletas, né? Que tem todo um preparo por trás desses jogos. Fala um pouquinho para nós como é o atleta de videogame. O atleta de videogame, a cada 2 horas ele precisa parar o seu treino, porque eles têm todo um treinamento para os jogos. São vários jogos, né? Virtuais. Nós temos o Fortnite, o LoL, que é o League of Legends, o Free Fire, temos CS, que é o Counter-Strike,
E temos campeonatos televisivos agora, onde mostram as equipes competindo. Então, vão familiares, vão torcidas e esses meninos ficam durante horas jogando virtualmente, competindo online, entre outros, para que a torcida torça para a equipe favorita. Como se fosse um time. Sim, é um time. São equipes, isso, é um time. E só que para chegar nessas equipes, eles têm um treinamento. A cada 2 horas precisam parar. Eles tem um preparador físico, onde faz academia, musculação, tem o exercício aeróbico, anaeróbico. Tem o nutricionista, que ajuda com a alimentação equilibrada deles. Tem o psicólogo também, que trabalha com a parte emocional e psicológica, para que eles não entrem no vício e que eles não fiquem focados nesse mundo virtual e tenham um momento de prazer, de lazer deles, né? Sim, porque quanto mais você fica no mundo virtual, a fantasia e a realidade podem se confundir. Uma criança que passa muitas horas num videogame está sendo influenciada psicologicamente, sim. Principalmente os temas do videogame, dos jogos, como violência, né? Ela pode estar recebendo aquela influência e quando uma pessoa assiste algo, ela também está aprendendo, né? Então, dependendo do tema do jogo, tem um aprendizado. Positivo ou negativo, dependendo do tema, e se ela ficar exposta há muito tempo, ela vai estar comprometendo a noção de realidade. Isso é muito perigoso, não, professora? Sim, é perigoso. É caracterizado o escapismo social. Então, é a autoexclusão. Ele se exclui da sociedade. Ele começa a viver no mundo dele, virtualmente, não real, e ele não tem o contato com outras pessoas, não interage. Então, ele começa a viver aquele jogo e muitas das vezes, já vi casos, até televisionados, em que as pessoas vivenciam e saem à rua para fazer o que o videogame está vivendo e está pedindo ali. É como se houvesse um ensinamento, né? Ele está vivendo o jogo... Um condicionamento, né? De forma real, Sim. né? Ele faz parte daquele jogo. Veja, né, o quanto de dano psíquico está acontecendo quando uma pessoa entra no jogo virtual como se fosse real, né? E são esses casos que a pessoa sai, né, destrói coisas, né, causam lesões, danos. Causa também homicídios e suicídios. Porque, como no jogo, o objetivo às vezes é matar alguém para conseguir algo, então ele vivencia isso, então ele passa para a realidade. Então tem que tomar muito cuidado com determinados jogos, né? Para que isso não passe para a realidade. Eu sempre ensinei os meus 2 filhos, desde criança. Quando você morre num jogo, você vai desligar o jogo, no dia seguinte ou na hora seguinte, o personagem vive de novo. Sim. Mas na vida real não é assim. Na vida real, se você mata alguém, a pessoa morre nunca mais, você vai ter a pessoa perto. Sim. Então causa um dano tanto para si próprio quanto para outra família. Então eu sempre ensinei, você quer jogar? Não vou te proibir, porque eu penso assim, proibir algo é despertar o desejo da pessoa. Então não proíba, oriente. Orienta, conversa, porque tudo é de conversar. O problema que eu tive com o meu filho foi mesmo de ficar viciado nesse jogo e perder o 2º ano dele do ensino médio. Sim. Mas porque a orientação quanto ao virtual foi feita desde criança. Então ele tinha essa noção, né? Que ele não podia sair fazendo o que o jogo pedia para fazer. Sim. Continue assistindo a ICAC TV.
Por que o ódio? Se existe o amor. Por que a dúvida? Se existe a fé. Por que ficar sofrendo com doenças, vícios e perturbações espirituais que amarram a sua vida e a sua família? Se existe a força do bom Jesus presente nas santas missas carismáticas de cura, libertação e exorcismo na Paróquia das Santas Missões. Em Jundiaí, sexta-feira, 9 da manhã e 7h30 da noite, e domingo, às 9h30 da manhã. Rua São Francisco de Sales, 246, bem em frente ao terminal de ônibus da Vila Rami. Participe! Voltamos com a nossa programação ICAC TV. Sim, e veja, com orientação pode ter uma situação que precise intensificar essa orientação, mas vejam, meus amigos, o jogo ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal, vamos dizer assim. Tudo depende da orientação, da consciência dos pais, né, de orientar, de explicar e também de permitir o jogo, o acesso, explicando, conscientizando o jovem, a criança. Veja que o esportista, ele tem disciplina. Disciplina, sim. Né? Ele é disciplina, ele é focado naquilo que ele quer, mas... Então ele para o jogo. Ele para o jogo. A cada 2 horas ele precisa parar para ele ter uma vida real e sair do virtual. Fora o psicológico, eu acho interessante a gente falar sobre o físico, né? Com Porque certeza. são muitas horas sentados, com a coluna toda encurvada. Claro que hoje tem pessoas que possuem toda uma cadeira específica para o jogo, tem todo um equipamento específico para isso. Mas quem não tem, fica o período todo com aquela curvatura da coluna. Se for jogos do celular, o pescoço sempre baixado, então aqui a cervical é prejudicada. E já tem casos, né, de crianças e jovens relatando dores, né, na Sim, cervical. Na cervical. Por excesso? Por excesso e por sempre ficar na posição com a cabeça baixa, né? Porque o celular nunca é usado aqui. Ele sempre aqui embaixo. Então, a cervical fica toda curvada e a criança ou adolescente com a cabeça baixa. Então, é prejudicial. Então, sempre orientar para ficar numa posição confortável e na posição que não vai prejudicar o corpo. E que seria essa posição? Como seria esse posicionamento para o jogo? Bom, ele precisa estar sentado com a coluna, né, ereta, e precisa estar na altura do olho dele, o jogo do celular, e também a tela do computador, né? Então tem que ter, assim, tem que ter o apoio do teclado, anatômico, a cadeira, você precisa estar sentado corretamente, para que não ocasione essas lesões. Ah, são lesões. São lesões, que muitas vezes levam a fazer um tratamento, né, fisioterápico. Como essas lesões podem evoluir para cronicidade, como a LER, dependendo do tempo. Sim, do tempo jogado, se não faz o exercício adequado, que é o que os profissionais têm, né? E eles se preparam antes? Eles fazem um alongamento antes? Faz um alongamento laboral antes, faz todos os exercícios de alongamento necessário, inclusive da academia mesmo, né? O aeróbico e o anaeróbico. Isso os profissionais, os atletas desses jogos. E como faz para ser um profissional nessa área? Então, aí você tem que ser contratado pelas equipes, né? Convidado pelas equipes. Aí tem todo um regimento também, né? Então, mas você precisa ser, de acordo com os jogos, você tem que ser convidado para essas equipes. Professora, como faz para o desportista ser um esportista com videogame? Ele precisa receber um convite dessas equipes, tá? E essas equipes, eles têm uns recibos, que eles ganham recibos, né? Ganham prêmios e prêmios altos em dinheiro, né? Então, esses recibos, eles, se for menor de idade, porque a partir dos 14 anos é que pode competir.
E esses recibos, quando é um menor de idade, os responsáveis é que recebem por eles, tá? Sim. E como é um esporte, tem uma confederação. Tem uma confederação, o CNB. O CNB e o eSportes, eles exigem essas práticas esportivas para que seja um atleta profissional. Puxa, professora, como esse assunto é interessante, né? Merece mais um programa para nós estudarmos juntos esse tema. Eu espero que você esteja conosco no próximo programa. Com certeza estarei. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. No próximo programa vamos estudar os benefícios deste esporte virtual. Aguardem! Continuem na programação da ICAC TV, fazendo o melhor para você.